Eu vou trazer uma notícia que a produção separou, mas que está diretamente ligada a essa discussão que a gente está fazendo, porque os governos estadual e municipal do Rio de Janeiro concordaram em não apreender menores sem flagrante ou decisão judicial. O entendimento foi firmado após uma audiência de conciliação que foi realizada nesta quarta-feira no STF, Supremo Tribunal Federal. Ainda ficou definido que o Estado e o município irão apresentar no prazo de 2 meses um plano de segurança pública voltado para a repressão de adolescentes em conflito com a lei e também um plano de abordagem social. Eu vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, que se justificou há pouco. Eu estou nos Estados Unidos por conta de uma demanda profissional, mas acompanho de perto as questões aí do Brasil, e o Beraldo morou por muitos e muitos anos no Rio de Janeiro, né, Beraldo? Salvo engano, inclusive, é natural do Rio. Conta pra gente como avalia essa medida da Justiça. De certa forma, acaba tirando do Estado e do município aquelas alternativas no enfrentamento à criminalidade, porque tira, inclusive, o poderio de você promover ações de prevenção, quando você identifica jovens em grupos ali, sobretudo naquelas regiões turísticas, né? Pois é, Canhato, eu realmente cresci no Rio de Janeiro, fiquei lá até os 18 anos de idade, e é interessante a gente ver o esforço que se faz para dificultar o combate ao crime no Rio de Janeiro. O Rio é o foco, né, da imprensa sobre criminalidade, realmente uma situação bastante preocupante, muitas coisas ali saíram de controle, a gente vê às vezes até uma falta de interesse de prefeitos e em algumas circunstâncias, governadores passaram por ali que aparentemente estavam muito mais preocupados com outras coisas do que efetivamente cuidar do Estado, e aí a Justiça vem, né, com decisões que simplesmente inviabilizam você lidar com a realidade do crime no Rio de Janeiro. É uma coisa, para mim, assustadora. Parece que existe um esforço para ver o Rio de Janeiro piorar, porque você não pode ignorar o fato de que menores de idade estão ali cometendo crime de forma cotidiana, estão se reunindo em grupos para cometer crime, e que a polícia precisa investigar e ter uma forma de atuar para conter esses jovens. Não é pelo fato. Aí, de novo, a gente volta àquela discussão que tivemos mais cedo. Fica claro que se você tiver 17 anos ou menos, você tudo pode. Porque se alguma coisa acontecer com você, se a polícia te abordar, se você for apreendido, você vai ter todas as condições de sair dessa situação, e a polícia é que vai ter que se explicar qual é o incentivo que a polícia tem para combater o crime no lugar onde jovens estão sendo usados dia e noite para cometimento de crime. Isso é só a gente que sabe, nós e nossa audiência que compartilhamos dessa informação, mas que isso não é levado em conta. Então a gente vê essas decisões com grande preocupação, porque não, assim, fica parecendo realmente um esforço para limitar o poder de ação da polícia. Mota, não parece fazer muito sentido, porque de certa forma você desestimula as forças policiais a realizarem aquele trabalho preventivo, né? É isso mesmo que está acontecendo, e isso aí não é opinião só do Cristiano Beraldo, nem minha. Isso é um fenômeno que acontece em outros lugares e que foi descrito já brilhantemente pelo grande economista e pensador americano Thomas Sowell. O Thomas Sowell diz, tem muitos casos em que você tem um burocrata ou um magistrado sentado lá no gabinete dele e ele tem dias ou meses para ponderar sobre uma determinada situação que o policial teve 5 segundos para resolver. Ou ele morria. Então ele morre, ele mata, o que ele faz? Ele foge, ele tem 3, 5 segundos para resolver isso. O Thomas Sowell descreve muito bem esse fenômeno. E daí vem, e ele falava não só de magistrados, mas de outras figuras que têm o poder de interferir, de ditar regras sobre a operação policial. Há muito tempo eu conversei com um tenente aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro,
se eu não me engano era Tenente França o nome dele, e ele me explicava, ele dizia: Roberto, eu tenho tantos anos já de polícia militar, se eu sair com você na rua, só pelo olhar, pelo jeito de andar, pelo comportamento, eu sei te dizer quem está devendo alguma coisa, quem está planejando cometer algum crime. O Tenente França, daqui a pouco vai ser proibido por lei de usar o instinto dele. Eu já tomei conhecimento de várias medidas que impedem a polícia de parar alguém baseado numa suspeita, porque consideram que isso é um atentado à dignidade da pessoa humana, né? O Rio de Janeiro é o que o Cristiano Beraldo disse, é um palco, é um laboratório onde se experimentam novas formas de atrapalhar o trabalho policial. Deve ter uns 6 ou 7 anos que a Polícia Militar do Rio começou a parar os ônibus de determinadas linhas que vão para a praia no final de semana. O que acontece? Uma quadrilha, é a única forma que eu tenho para descrever, né? Dezenas de jovens entram no ônibus, sequestram o ônibus, avisam o motorista, vai direto, não para em lugar nenhum. Às vezes, mandam o motorista parar, eles descem, fazem um arrastão, voltam para o ônibus e vêm para a praia. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver várias manchetes sobre isso, inclusive tem até uma entrevista que eu dei há muito tempo sobre isso. Aí a polícia começou a fazer o seguinte: entra no ônibus, aborda o cidadão menor de idade e pede, por favor, sua identificação. Não tem. Tudo bem. Deixa eu ver, então, o dinheiro que você trouxe para pagar o ônibus. Não tem. Bom, eu acho que qualquer pessoa com bom senso vai concordar que o menor de idade, na rua, sem identificação, sem dinheiro para pagar o ônibus no qual ele está, e num contexto de uma gangue que está ali, ele precisa ser retirado daquele ambiente para a proteção dele, hein? Acima de tudo, para a proteção. Não é isso que o ECA diz, proteção do menor? Aí a polícia começou a fazer isso, foi um sucesso a operação. A praia ficou tranquila. Não demorou muito tempo, eu não me lembro qual foi o órgão do Estado, não quero ser injusto aqui, mas um desses órgãos entrou na justiça e o juiz deu uma decisão proibindo a polícia de fazer isso. Que, pelo que eu entendo, eu não estou acompanhando esse caso do Rio agora, mas é mais ou menos isso, é o mesmo debate de sempre, né? A polícia, se ela não fizer o trabalho preventivo, o que acontece? Vai acontecer um crime. O que acontece quando acontece o crime? Qual é o comentário que as pessoas falam? O comentário mais comum: mas a polícia não trabalha com inteligência, a polícia só sabe dar tiro, não é? Mas a polícia está tentando trabalhar com inteligência, meus amigos. Ela está vendo que uma situação vai acontecer e está agindo, ela não está violando o direito de ninguém, pelo contrário, ela está protegendo os menores. Tanto que está aqui, ó, na nossa manchete: os menores não poderão ser apreendidos, nem presos, apreendidos, né? Mas é mais um dia nessa nossa luta de trazer o bom senso para o combate ao crime no Brasil. Pois é, esse é um assunto muito bom para a gente debater com os nossos analistas, inclusive o José Maria Trindade vai trazer a sua reflexão. Nós temos o tempo para o Zé ou a gente vai fazer uma rápida paradinha? Tá bom. Zé Maria, então, por favor, sua análise sobre essa audiência de conciliação entre Suprema Corte e os representantes do Estado do Rio de Janeiro e também da capital fluminense em relação a essa ação das forças policiais. Os menores não poderão ser apreendidos sem flagrante. Olha, eu acho um absurdo que isso aconteça, né? É a justiça se antecipar ao crime e dizer o que está certo e o que está errado. Até então, eu entendi que a justiça julga o que realmente aconteceu. Veja bem, eu não acredito que exista menores de rua. Não existem menores sem pais, sem filho, sem mãe. Todos têm. Na minha opinião, a lei permite o ECA. O ECA, eu gosto do ECA. É preciso adequar? O ECA permite que o policial, ao ver um menor na rua, pegue um menor de 14 anos, né? Até 14 anos, ele não é capaz de dizer sim ou não. Pega o menor, leve até o responsável e coloque na cadeia o responsável por abandono de menor. Simples assim. Isso era necessário e é possível legalmente. Isso que o Mota falou é fantástico. O policial chegar no ônibus, quem é seu acompanhante, não, menor de 14 anos não pode andar sozinho.
não pode andar de ônibus. E pronto. E prender ou processar o pai por abandono de menor. Isso é lógico. Esta audiência é um absurdo, porque tira do policial uma autonomia necessária. E há um cerceamento com legislação, com decisões assim, com TAC, assim, eu não sei se foi exatamente um TAC, não sei exatamente como será a legalização disso, se será uma sentença, né? Mas tira a autonomia do policial e cada vez mais, quando se discute legalmente, através de uma lei, né? Se deve ou não colocar câmera, é isso. Quem vai decidir isso é o batalhão, o policial. É uma tecnologia nova. Não pode dizer é obrigatório ou é proibido. Quem vai decidir se o policial usa uma câmera, se usa um binóculo, se usa uma escuta? Policiais se enfrentando por falta de informação. Se tivesse uma escuta, naturalmente saberia que ali tem outro grupo. Então, assim, a tecnologia tem que ser aplicada. Não pode discutir se é obrigatório ou não, ou é proibido. E neste caso é um absurdo tirar a autonomia da polícia de fazer exatamente esse tipo de trabalho, né? O que o Mota falou aí do delegado me lembrou aquela história lá do César de Lambroso, né? Que ele elaborou uma tese com base em feições, com base em trejeitos, com base em medidas faciais, né? Compleições corporais, e ele elaborou a teoria lambrosiana, que pega e descobre o mal pela raiz, ou seja, o criminoso nato. É evidente que isso é ultrapassado, é evidente que isso não deve ser aplicado, né? Isso é absurdo. Hoje, falar numa situação dessa. Então, eu acho que deve dar autonomia, sim, ao policial, e o policial sabe ali manejar e sabe trabalhar e leva para a justiça, e que a justiça julgue. Impedir o trabalho do policial tirou no pé. É disso que estamos falando, né? A impunidade é que leva ao aumento do crime. Não é o tamanho da pena, mas a da punição. Se o menor se sente impune, aí que ele vai cometer crimes mesmo. Tinha que levar todo dia para a delegacia. Leva para a delegacia, mas solta daqui a pouco. Sim, mas leva de novo. É a mesma coisa de olhador de carro. Eu acho um absurdo. Absurdo. E as prefeituras colocam jalecos em olhador de carro para ficar chantageando pessoas, e principalmente mulheres. Eles chantageiam mulheres indefesas e cobram adiantado. E ninguém faz nada. Isso é crime.